Bom dia, pessoal. Tudo certo no deserto? Vamos lá. Vou passar para vocês hoje qual foi a técnica que eu usei para desbloquear a leitura, tá? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive uma grande admiração por pessoas que liam muito, por pessoas que eram estudiosas. Na verdade, eu nunca me considerei uma pessoa inteligente, mas eu sempre me considerei uma pessoa estudiosa. Então, assim, na escola, as minhas notas elas sempre eram acima da média, mas não porque eu era inteligente, e sim porque eu era muito esforçado, muito estudioso. Eu não deixava para estudar 3 dias antes das provas. A partir do momento que o professor passava o assunto, eu já começava a estudar naquele dia. Então, isso eu tinha uma vantagem competitiva, porque assim, como eu sabia que a minha inteligência ela não era avançada, o que que eu fazia? Eu começava a estudar antes e eu conseguia eu conseguia bater de frente com pessoas inteligentes que deixavam para estudar faltando um dia, 2 dias ou no próprio dia da aula. E com o passar do tempo, o que que eu percebi? Eu percebi que não adiantava eu estudar só para passar, tá? Eu tinha que estudar para aprender. Então essa foi uma outra vantagem que eu peguei desde pequeno, que a grande maioria das pessoas elas estudavam só para passar na prova. E eu de fato eu estudava para aprender todo o conhecimento. Então, lógico, né, que a princípio parece que não fazia tanta diferença, mas lá no futuro fez total diferença mesmo, até quando eu fui fazer concurso público. Tanto é que eu só estudei 3 meses para fazer concurso público e passei. Lembrando que isso foi numa época de 2012 ou 2013. E primeiro eu vou ver se eu passo os dois gatilhos. Como foi que eu desbloqueei a leitura, mas não foi para passar no concurso público, eu desbloqueei depois, tá? Então eu consegui passar no concurso público bloqueado, com analfabetismo funcional, estudando em apenas 3 meses. Lógico que eu não indico para você hoje, você que quer fazer concurso público, que você não estude apenas 90 dias, como foi o que aconteceu comigo, tá bom? Mas vamos lá, o gatilho da leitura, que isso aí desbloqueia tudo. Como foi que aconteceu? Eu já tinha me frustrado muito, já tinha procurado várias técnicas, comprado vários cursos, investido muito dinheiro em conhecimento, já tinha me formado em várias coisas e não conseguia ser nada. E uma vez eu estava participando de uma palestra e o cara falou o seguinte, uma frase que mudou a minha vida e que vai mudar a tua também. Talvez eu já tenha falado ela antes, mas eu vou falar sempre. E você tem que anotar ela e guardar ela na tua cabeça. Na dúvida de quem ouvir, ouça quem tem os resultados que você quer ter. Tá bom? Na dúvida de quem quer ouvir, ouça quem tem os resultados que você quer ter. E não as pessoas que estão bem intencionadas. E não as pessoas que te amam. Que às vezes elas te amam, sim. Querem teu bem, sim. Porém, elas estão mal informadas. Estão bem intencionadas, porém mal informadas. Então, a grande maioria das pessoas atualizou o celular, atualizou a TV, atualizou a casa, atualiza a roupa, mas desde 2010 não atualizam o cérebro. Ou seja, elas não leem um livro. Ou quando lê para entretenimento, tá bom? Então, qual é a minha indicação para você? Que foi o que deu certo para mim, o que deu certo para Vanessa, o que deu certo para alguns milionários que eu conheço e que deu certo até para um bilionário que eu conheço, tá? Não é de ouvir falar, tipo, o Silvio Santos. Não. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conhecer, tá? Esse eu já vi de perto, carne e osso. E, cara, e foi ele que passou essa indicação. Então, assim, era ridículo? Era ridículo. Só que eu tô lascado. O cara é bilionário, eu vou discutir com o cara? Eu não vou discutir. O que ele mandar fazer, eu vou fazer. Ponto. E foi através de um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. No caso, eu não peguei o livro para ler. No futuro que eu tive acesso a esse livro. O que você vai fazer é o seguinte, você vai entrar na internet, porque como eu não sei trabalhar com edição, com nada, então fica difícil, senão eu colocaria o link aqui para você. Você vai procurar os pergaminhos, tá bom? E é o pergaminho número 1. Esse pergaminho número 1, ele tem na faixa de 12 a 13 minutos o vídeo. Você vai atrás desse vídeo, vai procurar baixar esse vídeo, pergaminho número 1, e no Google você vai baixar ele por escrito. Se você não conseguir imprimir ele, escreve na mão. O que você vai fazer? Todos os dias ao acordar, você vai fazer essa leitura, tá bom? Acordou, leu. Almoçou, leu de novo. E de noite, você vai ler ele em voz alta antes de dormir. Não deixa para ler em cima, tipo assim, quando você já estiver no modo zumbi, pescando, tá? Deixa, tipo assim, você sabe que você vai dormir tal hora, meia hora antes você já lê. Uma coisa também que eu dei
muito mole na época, até porque eu não acreditava que isso ia dar certo, né? Pra mim era superstição, alguma coisa do tipo. Até acontecer comigo, né? É aquela, você brinca com as coisas até quando o problema chega na tua casa. E eu comecei a ler os pergaminhos pela manhã, pela tarde e pela noite. De manhã eu lia em silêncio, à tarde eu falhava direto, porque assim, eu dizia que eu ia obedecer, né? Porque na minha boca eu falava uma coisa e na hora de praticar eu fazia outra. E de noite eu lia em voz alta, eu e a Vanessa. No começo, quando eu lia o pergaminho, eu falava o número um, eu falava assim, cara, que ridículo, eu tô perdendo minha vida aqui, tô perdendo tempo da minha vida. Mas se o cara mandou fazer, eu vou fazer. E fazia. Aí no outro dia, de manhã, de tarde, de noite. Minha sugestão, coloca o pergaminho em áudio que tem no YouTube como teu despertador de celular. Quando ele despertar, ele automaticamente já entra no pergaminho. Hoje comigo é assim, tá? O meu despertador é um pergaminho. Aí de tarde, o que você vai fazer? Depois do almoço, no total são 10 pergaminhos, mas o que destrava a leitura é o número um, pergaminho número um. Você vai fazer na hora do almoço e na hora da janta. Eu mesmo sem fazer na hora do almoço, eu consegui fazer o download dele na minha cabeça. O Tchelle, o que que mudou? O que que mudou foi que eu consegui desenvolver uma fome incessante por leitura. Na época, eu pensei que tinha a ver com alguma coisa do tipo placebo. Sabe quando você procura muito alguma coisa e você meio que começa a sentir aquela parada? Tipo aquelas pessoas que ficam procurando sintoma do Covid e já acha que tá com Covid. De tanto assistir televisão, ele começa a buscar, buscar, buscar. E eu pensei que era isso. Tipo assim, só que o que que eu pensei? Beleza. É efeito placebo. Só que eu vou usar isso ao meu favor. Eu peguei e comecei a estudar. Então, assim, geralmente o meu ritmo de leitura era de 15 minutos, meia hora, no máximo estourando 40 minutos. Quando eu li os pergaminhos, eu comecei a ficar com muita fome e eu comecei a subir o meu tempo para 1 hora, 2 horas, 3 horas. E eu falei, quer saber? Já que tá funcionando, eu vou usar isso até quando parar. Quando passar a vontade, eu volto para os 40 minutos de novo. Então, o que que aconteceu? Eu morava numa cidade e trabalhava em outra. Então, o que acontecia? Como eu ia de ônibus, quando eu ia a pé, ônibus lotado, eu ia ouvindo os estudos em pé, no fone. Quando eu tinha a oportunidade de sentar, eu puxava o livro e lia. Então, em pé, ouça, sentado, leia, sempre, tá bom? Todas as oportunidades que eu tinha, eu aproveitei para ler. Já que eu tava com vontade, né, eu vou aproveitar. E aí aconteceu o seguinte, que eu comecei a sentir muito sono, mas um sono descomunal. Não é aquele sono normal de preguiça. É um sono tipo aqueles quando você tá na igreja ou quando você tá estudando e o professor tá falando e você tá viajando, você sente um sono insuportável. Eu comecei a sentir um sono insuportável também. A dica que eu te dou também é durma bastante. Então, tem pessoas que falam assim, Tchelle, mas eu durmo X horas. Com a leitura, você vai perceber que você vai conseguir sim, tá bom? É como se fosse uma espécie de gestão intelectual. Quando você almoça, você pega um alimento, você não precisa ficar parado por algum momento para depois começar a fazer atividade física. Com o cérebro é a mesma coisa. Você vai encher ele de informação e você, se possível, tenta dormir durante o dia. Tchelle, eu tenho 40 minutos, força para dormir. Que você vai sentir um sono descomunal, é fora do comum. É aquele sono que você tá num lugar e de repente você desliga. Pô! Aí quando acorda, tu fala assim, caraca, o que aconteceu? Tava dormindo? Tava dormindo, tá bom? Então a primeira dica é o pergaminho número um, de manhã, de tarde, de noite. Coloca ele no despertador do celular para não ter erro, tá bom? E aí que vai entrar em jogo o quê? Todos aqueles vídeos que eu te falei. Visão, que é a fotografia do futuro. Caráter, que é aquilo que você faz sem obrigação quando ninguém tá vendo. Tipo assim, as pessoas elas não mudam porque você quer. Elas mudam porque elas querem. Eu não fiz aquilo porque o cara falou. Eu fiz aquilo porque, tipo assim, de fato eu queria mudança. Então foi o que deu certo pra mim. Ah tá, detalhe. Eu nunca mais parei de estudar depois daquele dia. Tá? Já se passaram mais de 1000 dias. Então, se pro concurso público eu fiz um batidão de 90, agora eu já tô há mais de 1000 dias estudando. 1000 dias. É muita coisa e eu cresci bastante. Eu vou passar todas as dicas para você pegar. É pegar e fazer. Se dá certo, você que vai me dizer,
tá bom? Ó, vou passar pra você aqui rapidinho, só uma palhinha, porque nem todos andam comigo, porque eu geralmente empresto bastante livros e pego bastante emprestado. E a grande maioria dos livros que eu li eram emprestados de outras pessoas, porque eu não tinha condições de comprar livro na época, tá bom? Então a minha indicação é, ó, Geração de Valor, o preto, tá bom? Ele é um dos poucos livros que você vai encontrar que é nutritivo e saboroso. Porque geralmente os livros que eles são nutritivos é que nem dieta. Geralmente o que é nutritivo não é muito saboroso. E geralmente o que é saboroso não é muito nutritivo. Com os livros, geralmente eles seguem a mesma característica. A maioria, os que são nutritivos não são saborosos, e os que são saborosos geralmente não são nutritivos. Tipo, 50 tons de cinza. Eu nunca li, mas tipo, se todo mundo fala bem. Por quê? Porque é saboroso, mas não necessariamente é nutritivo. Então esse aqui é esse aqui pra quem quer sair da gaiola, meu amigo, é esse aqui mesmo, ó, tá bom? Aqui. E outra coisa, esse livro aqui, se você é o tipo de pessoa que você gosta de sinceridade, mas você se ofende com a verdade, melhor não ler, tá? Porque aqui ele não pede pra você ter força de vontade. Ele fala pra você ter vergonha na cara. Dói, mas é o que resolve, tá? Então, se resolve, o que a gente faz? Vai pra cima. O número 2 dele, também, esse cara aqui, gente, ele também é bilionário. Não foi ele, tá? Não é desse cara aqui que eu tô falando, não, que eu disse que eu tive contato. É um outro. Esse aqui também é bilionário e também nasceu pobre. Ele não pegou carona. Tipo assim, meus pais eram milionários e eu peguei carona e virei bilionário, tá? Tchélio, o que é um milionário? Se você tem um patrimônio de R$ 1 milhão, você já é considerado milionário. Isso não quer dizer que você é rico. Por exemplo, se você ganha 1 milhão por mês e você gasta 2, você é pobre. Porque você está fechando a conta com 1 milhão negativo, tá bom? Não necessariamente uma pessoa que é milionária é rica, tá bom? Muito menos próspera, tá bom? Então esse cara aqui é bilionário. O cara que faz 10 milhões, multimilionário. 100 milhões, multimilionário. 900 milhões, multimilionário. Acima de 1000 vezes 1 milhão, que é 1 bilhão, esses caras são bilionários. É muita coisa. Agora tu pensa o seguinte, se um cara desse faz tanto, por que a gente não pode fazer tipo 1/100º do que eles fazem? E esse aqui ele é cheio de figurinha, tá? Cheio de figuras, é uma leitura muito bacana. Esses livros aqui eu não tenho uma noção de quantas vezes eu li. Foram mais de 10, mas eu acredito que foi menos de 20 vezes cada um. Então o primeiro foi, ó, rapidão, o preto, o azul e Geração de Valor. Para você que vai começar, começa logo por esses, tá bom? Tem um branco também, Geração de Valor 2, ó. Um é o preto, o 2 é o branco, o 3 é o preto. Cara, vai sem medo de errar. Os livros, esses daqui são muito bons. Volte e meia, eu volto aqui com eles. A biografia do cara, esse é o autor do livro, dos 3 lá, tá? Que é ele conta a história como foi. E assim, eu peguei até um susto, né? Porque eu imaginava que ele era um cara fora da média, que ele era super dotado, alguma coisa do tipo. E não. Ele também tinha medo, dúvida, vergonha, preguiça, ansiedade, passava pelas mesmas dificuldades que a gente passava. Também ouvia os estudos em pé, também estudava sentado, só que ele era uma pessoa que ele estava inconformada. Ele foi uma pessoa que literalmente tinha vergonha na cara e falou, cara, de mim a miséria não vai passar, eu vou acabar com a miséria na minha vida, entendeu? E ele tirava o quê? Como motivação, a geladeira vazia. Então às vezes você fala assim, Thierry, eu tô sem motivo porque a gente tá comendo mal. Então eu te digo uma coisa, se a geladeira tá vazia, isso é um motivo para você tomar vergonha na cara. O Thierry, mas o meu corpo tá fora de forma, eu sempre fui uma pessoa muito bonita e agora todo mundo tá me esculachando. Então você tem que usar isso, a sua dor, como seu combustível. Ah, mas eu tenho filho. Tem filho? Tá aí um motivo para lutar. Não é um motivo para desistir. Lembra que a desculpa é o desabafo do fracassado? Quando eu digo que a desculpa é o desabafo do fracassado, não é que você é um fracassado. É que o fracassado ele fala na tua cabeça assim como fala na minha. Eu acordo todos os dias às 4h30 da manhã. Você acha que é fácil? Você acha que o fracassado não fala no meu ouvido? Dorme mais um pouco, entendeu? Mas eu tenho a minha visão muito clara de onde eu quero chegar. Então eu pago o preço que for preciso pelo tempo que for necessário. Nesse intervalo apareceram várias propostas para mim. Se eu quisesse ter carro importado eu já teria. Se eu quisesse ter casa em condomínio fechado eu já teria. Só que não era justo, honesto e ético.
Algumas ocasiões eram justas e honestas, porém não eram éticas. Porque as pessoas elas queriam... Era mais ou menos assim, como se eu estivesse na 8ª série, o cara quisesse me pegar e me dar uma vaga de professor de universidade. Tá? Dentro da lei era justo e honesto, mas não seria ético eu fazer isso com as pessoas. Então eu resolvi pagar o preço real. É como se eu estivesse repetindo de ano. Você tem orgulho disso? Não, mas é o que eu mereço, entendeu? A vida que eu tenho é a vida que eu mereço. Hoje a vida que eu tenho ela é reflexo da minha mentalidade. A vida que você tem hoje ela é reflexo da sua mentalidade. Os seus rendimentos eles sempre crescem em relação à sua mentalidade. Para aumentar o bolso, tem que aumentar primeiro a mentalidade. Então, guarda isso. Antes de sair da pobreza, você tem que sair da ignorância, tá? Porque se você sair da pobreza antes de sair da ignorância, você vai perder esse dinheiro e você vai se frustrar e você corre um grande risco de cair em depressão. Vamos continuando. Negocie qualquer coisa com qualquer pessoa. Para você que gosta de vender é uma boa. Para você que não gosta de vender, melhor ainda. Eu não gosto de vender, mas vendo. Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro aqui é o da Vanessa. O meu é o roxinho, que está emprestado. Eu já li esse livro mais de 30 vezes. Tchelle, por que você leu mais de 30 vezes? Primeiro que a repetição é a mãe do aprendizado. Segundo que na época ele foi o meu primeiro livro e eu não tinha condições de comprar outro. E como eu tive acesso a uma informação e eu não tinha coragem de colocar em prática, uma forma de me punir foi: você vai ler de novo, você vai ler de novo. E daí quando eu fui ver já tinha lido 10 vezes e depois já tinha lido 30 vezes o mesmo livro. E hoje em dia eu tenho esse livro aqui baixado dentro da minha cabeça, tá bom? Inclusive eu sei até onde estão as falhas dele. Tem uma parte aqui que ele fala que... Não, depois eu falo sobre isso. Depois eu vou falar só sobre ele mesmo. Pai Rico e Pai Pobre, vambora. Pai Rico e Pai Pobre. Os Segredos da Mente Milionária. Li 18 vezes. Li na primeira vez 17 vezes no primeiro ano. Emprestei o livro, o cara sumiu, nunca mais ouvi esse cara. E eu comprei esse aqui recentemente, tá? Com 6 meses mais ou menos. Eu li ele mais uma vez, aí fiz 18 vezes. Todo riscado também. Segredos da Mente Milionária. John Maxwell. As 21 indispensáveis qualidades de um líder. Lembrando que liderança não é cargo, é estado mental. Por muito tempo eu tive muito bloqueio porque eu achava que líder era o chefe, aquele cara escroto que ficava açoitando os empregados. O Segredo, lê até não aguentar mais. The Secret. Esse aqui, Por que homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Não fala nada sobre sexo aqui dentro, muito menos sobre amor. Eles falam sobre características e particularidades de homens e mulheres. Por que as pessoas reagem diferente e por questões hormonais. Porque assim como as mulheres têm aqueles dias e elas ficam mais estressadas, os homens também, através da testosterona, eles reagem diferente. Esse é um dos poucos livros que fala que os hormônios também governam, tá? Se você tiver em um alto índice de testosterona, você se comporta de uma forma totalmente diferente. Então eu nunca tinha escutado nenhum livro falar sobre isso. Depois a gente volta para falar sobre cada um. Esse aqui, que é o do Caio Carneiro, Seja Foda, ele já tá esfarelando, porque eu já li muito, tá bom? Não tenho noção de quantas vezes li. Esse aqui é o livro mais forte, depois da Bíblia, sobre inteligência espiritual. Lembra que eu falei que é para você focar muito em inteligência mental, emocional, física e espiritual? A grande maioria não fala na espiritual, tá? Esse aqui ele é muito bom, 50 tons para o sucesso. Pensei que era alguma analogia de 50 tons de cinza e não. Você percebe que o cara que escreveu esse livro aqui, ele viveu o que ele estava falando, tá? Doideira esse livro aqui, doideira mesmo. Esse aqui eu ganhei da minha mãe, Construindo uma Vida, do Roberto Justus. Achei um pouco miado, mas tem gatilhos dele de marketing que fazem toda a diferença. Esse aqui é muito brabo. A Águia e a Galinha. Faz o seguinte, vai no YouTube e busca assim, parábola, Águia e a Galinha e ouve, que tá aqui dentro. Ele é de um brasileiro, mora aqui no Rio de Janeiro. Ele não é de mentalidade, de empreendedorismo, de nada. Ele é só um livro meio que de filosofia. Mas ouve lá o vídeo. Se fizer sentido pra você, você vai atrás desse livro aqui. Se você quer ser águia ou se você quer ser galinha. Desbloqueie o poder da sua mente. Esse aqui é uma forma de desbloquear as travas mentais. Não viva pela metade, que é aquele você podendo ganhar 100, porque você vai se propor a ganhar 10 ou um salário mínimo. Mentalidade, Pablo Palcar, muito bom também. John Maxwell, gente, não podendo, leia todos os livros desse cara. Eu ainda não tive oportunidade. Eu já tive a oportunidade de participar de palestras com ele,
mas não tem todos, tá? Todos falam sobre liderança, é primordial. Laí Ribeiro, uma venda não ocorre por acaso. Muito bom. John Maxwell de novo. As 15 Leis do Crescimento. Muito top esse livro aqui. Esse aqui foi o livro mais ruim que eu já vi na minha vida. É um livro ruim que é bom, tá? Porque esse livro aqui, ele tá numa linguagem totalmente arcaica. Sabe aquelas bíblias com aquela linguagem muito rebuscada? Então, eu tomei uma surra desse livro aqui. Ele foi o único livro que eu pensei em desistir. E ele foi o único livro que eu precisei terminar ele na força do ódio. Que geralmente os livros dessa grossura aqui, pra mim, eu termino em 15 dias. Esse aqui eu demorei quase 2 meses. Mas, assim, muito complexo mesmo. E eu tenho que voltar nele. Eu só li ele uma vez, eu tenho que voltar nele de novo. E olha o bicho como é que tá aqui, ó. Todo riscado, todo rabiscado. Ó, tá? Todo surrado, ó. Porque eu passei por aqui mesmo e diversas vezes eu falei, cara, eu não vou terminar esse cara aqui, porque ele é muito chato, entendeu? Mas é um livro ruim que é bom. Tem coisas ruins que são boas. Disciplina. Uma coisa ruim que é boa. Uma coisa ruim hoje que lá na frente vai fazer toda a diferença. Vontade. É uma coisa boa que pode ser ruim, tá? Se você for comer todo dia sonho, brigadeiro, besteira, é uma coisa boa que pode vir a ser ruim, tá bom? Então, coloca uma coisa na tua cabeça. Nem todas as pessoas que chamam a tua atenção, elas querem o teu mal. Assim como nem todas as pessoas que riem para você, elas querem o teu bem. Infelizmente, tem muita gente rindo para você, mas ela não necessariamente quer o teu bem. E tem muita gente que puxa a tua orelha e que fala assim, ó, tá bom, um dia você tomar uma vergonha na cara. Dói, dói, mas é algo ruim que vai fazer toda a diferença na tua vida, tá bom? Um forte abraço para você e faça um bom dia.